palavra. E antes de compartilhar, deixa eu só reforçar, a Aline contou aí o que o Senhor fez por nós, né? Então, domingo que vem, nosso culto mensal, a gente vai estar passando o endereço para vocês do local e para vocês já irem convidando as pessoas, né? É uma oportunidade de a gente estar conectados. E uma coisa importante é que a gente precisa estar seguindo os protocolos do Covid-19, tá? Então, vão com as suas máscaras. Ali é um lugar, eles são muito rigorosos e é um lugar de idosos, então eles vão estar bem de olho na gente. O auditório, as cadeiras vão ser colocadas com uma distância grande de uma para outra, né? E a gente vai estar usando as máscaras. Então... Tem que usar, viu, gente? Não dá para brazucar, vai ter que usar a máscara. E uma coisa importante, a gente está definindo aí em relação às crianças e depois a gente vai passar a informação aí sobre as crianças. Mas o importante é isso, é vocês saberem. Vai ser um dia maravilhoso, vai ser um culto maravilhoso. Então, só vai preparado, né, para ir aí protegido e dar um bom testemunho ali, porque eles vão ficar bem de olho na gente, né? Então a gente vai passar o endereço para vocês irem convidando as pessoas. O mesmo horário de sempre. Nosso culto começa às 10h30 no domingo. E para aqueles que querem ter um tempo de oração, das 10 às 10h30, é o tempo de oração. Você chega nesse tempo, das 10 às 10h30, para estar orando, e 10h30 a gente já começa o culto. E as pessoas que não são aqui de Richmond, a gente vai estar transmitindo pelo Zoom, tá? Então você pode estar participando no domingo com a gente, morando fora aqui da cidade onde a gente está. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A gente tem falado sobre salvação. E talvez sim, talvez não, né? Depende de cada um. Mas talvez, eu falo por mim mesmo, né? No passado, quando eu ouvi uma pregação sobre salvação, pouco me interessava, porque eu pensava assim: eu já estou salvo. Para que deixa eu mudar de canal, mais ou menos assim. Isso não me interessa. Mas era imaturidade da minha parte. Porque a gente precisa cada vez mais entender da palavra do Senhor, seja qual for o tema. A gente precisa conhecer o Senhor e precisa conhecer cada vez mais sobre salvação. Embora nós já fomos salvos, né, a maioria aqui que está participando já está salvo, a gente precisa entender mais sobre esse assunto para isso gerar uma convicção no seu espírito e para você poder transmitir essa salvação para os outros, né? Então, continuando com esse tema, quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender que Jesus, ele é sinônimo dessa salvação. Jesus é como se fosse a salvação. Quando você fala em salvação e fala de Jesus, é como se fosse a mesma coisa. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 2. Olha que história linda, maravilhosa, né? Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, você acompanha aí, né? Jesus, ele tinha nascido, e olha só que história linda.
A partir do versículo 22, a gente lê o seguinte: e cumprindo-se os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Então os pais ali de Jesus, José e Maria, estavam levando Jesus para apresentar ao Senhor. Versículo 24. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Olha que interessante esse personagem. Este homem era justo, era piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então era um homem que o coração dele estava totalmente em Deus. E ele sempre ouviu falar da esperança para o povo de Deus, para o povo de Israel, de eles serem resgatados, salvos. Ele sempre ouviu as promessas do Senhor. Ele cria. Versículo 26. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa, como quando a gente tem a fé, o coração em Deus, né, como a Aline estava falando, investir no reino de Deus, investir nas coisas de Deus é garantia de sucesso. É garantia de sucesso. Você nunca vai perder. Esse homem, por ele ter esse coração em Deus, olha o que Deus faz para ele. Ele cria tanto nisso que Deus chega para ele e fala assim, ó, eu vou fazer uma coisa para você. Você, antes de morrer, você vai conhecer Cristo o Senhor. Você vai conhecer esse Salvador que você sempre ouviu e creu nessas promessas. E aí no versículo 27, e pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Ou seja, ele falou assim, agora sua palavra está cumprida, se eu quiser me levar, pode me levar. Porque, versículo 30, os meus olhos têm visto a tua salvação. Olha que maravilhoso essa história, essa experiência. Ele olhou para Jesus ali, um menino recém-nascido, mas ele cria nas promessas de que Jesus viria ao mundo para salvar a humanidade. E quando ele olha para Jesus, ele fala, Senhor, agora você pode me levar, porque eu vi a salvação do Senhor. Então Jesus, ele é a salvação, ele é a salvação do mundo. E não tem como ninguém se salvar, a não ser por Jesus. Só Jesus pode salvar. Por quê? Porque ele mesmo, ele se fez propiciação. A palavra, o que é a propiciação? É se colocar no lugar de um culpado e levar a culpa daquela pessoa para que aquela pessoa pudesse ser salva. Isso é a propiciação. Então, Jesus, ele fez isso pela humanidade. Ele foi oferecido como sacrifício, como cordeiro, para morrer no lugar de todos nós.
Então, por mais que o ser humano tente fazer alguma coisa para se conectar com Deus, para salvar a sua alma, é impossível. Não tem como, só através de Jesus. Se a gente pegar a religião espírita, eles creem que por fazer boas obras, isso vai deixar ele uma pessoa melhor. E isso garante a salvação da alma dele. E por mais que ele tente fazer coisas boas, mesmo que ele não consiga, se ele não passar no teste no final da sua vida, ele reencarna para ter uma nova oportunidade de ser melhor. Não tem, por mais que o ser humano tente fazer qualquer coisa, tente ajudar alguém, tente fazer boas coisas, a única maneira do ser humano ser salvo e se reconectar com Deus é através de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Aliás, só um parênteses aqui, já que eu toquei nesse assunto, só para ficar claro, não existe, a Bíblia fala que não existe mais do que uma vida. É determinado que o homem morra uma única vez, a palavra diz. Não tem essa história de reencarnação. Morreu, acabou. Você tem a sua vida, essa é a chance de você acreditar nisso que a gente está pregando. Se a pessoa não acreditar nisso e morrer, ela não tem outra oportunidade. Acabou. Por isso, esse tema, salvação, é algo muito sério, é muito sério. E que isso deve mexer com a gente, de a gente levar essa salvação para outras pessoas. Porque as pessoas vão morrer e vão para o inferno se não crerem no Filho de Deus. Vamos ler uma passagem só para reforçar isso que eu estou falando. É uma passagem conhecida, João 14,6. Alguém pode ler para mim, por favor? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, ninguém vem Pai por mim. Então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, outra besteira enorme, que um ditado popular, que é a maior besteira do mundo. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Só tem um caminho que leva a Deus, Jesus. Se não for por Jesus, Jesus é o único caminho. Se não for por Jesus, não são todos os caminhos que levam a Deus. É só um caminho, que é Jesus. Então, para o ser humano ser salvo, ele precisa crer nesse Senhor, nesse Filho de Deus, e confessá-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele adquire a salvação. Vamos ler mais um texto, João 1, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Quem achou pode ler.
Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, compreenderam as Escrituras. Não, li errado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, os muitos, né, não são todos, os muitos que o receberam, ele deu poder, é um poder de se tornar filho de Deus. Então, quando você recebe a Jesus como seu Salvador, algo poderoso acontece na sua vida e você se torna filho de Deus. Outro grande erro que as pessoas falam, você já deve ter ouvido essa expressão: ah, mas eu também sou filho de Deus, eu mereço. Não é todo mundo que são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas para se tornar filho, você precisa experimentar o poder de Deus sobre a sua vida, através de Jesus. Não são todos filhos de Deus. Também lamento dar essa notícia ruim. Para se tornar filhos de Deus é um privilégio. É um privilégio. Precisa acontecer, é algo poderoso, porque imagina, você não é filho, você não vai ser filho de ninguém, de qualquer um. Você vai se tornar filho de Deus. Para a pessoa se tornar filho de Deus, e Deus sendo poderoso, ele vai derramar esse poder transformador sobre a vida do ser humano e fazer com que ele se torne filho. É importante você entender ter a consciência do que isso aconteceu na sua vida. E você se apropriar disso. Você não é qualquer pessoa. Você é filho e filha de Deus. Você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou filho. Você sim pode dizer: eu sou filho de Deus. Espera aí. Não mexe comigo, não. Sabe, se alguém faz alguma coisa com seu filho, com a sua filha, você como pai, como mãe, você vai defender. Você vai proteger. Você vai cuidar. Você quer o melhor para o seu filho. Alguém quer algo ruim para o seu filho aí? Confesse essa noite aí, eu estou dando a oportunidade, né? Alguém já pensou assim: não, ó, para Maria Clara, eu quero que ela se lasque na vida, sabe? Que ela passe fome, que ela... Fala, Marquinhos. Eu quero algo ruim para ela. Ela diz que a escola é ruim, eu desejo isso para ela. Então você vê que o pai, a mãe, a gente sempre quer o melhor para o filho. Você está entendendo a sua relação como filho de Deus? Deus, ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre essas coisas, para a gente ter consciência do que a salvação causou em nós. Vamos ler 2 textos, 2 histórias, uma pertinha da outra, lá no livro de Atos, desse poder de Deus acontecendo na vida da pessoa. Atos capítulo 8, versículo 37. Quem achou pode ler.
E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo: eu creio que Deus. Então Filipe, entendendo sobre esse assunto que a gente está conversando sobre salvação, falou para ele, né, para a pessoa que estava ali com ele: se você crê que Jesus é o Filho de Deus e você crê de todo o seu coração, algo poderoso vai acontecer na sua vida. E ele falou: eu creio. Olha que experiência maravilhosa, né? E a gente tem vivido essa mesma experiência na nossa igreja, quando a gente dá a oportunidade de a pessoa entregar sua vida para Jesus. E no nosso último culto a gente teve muitas pessoas se batizando porque decidiram, creram e se tornaram filhos de Deus, porque creram em Jesus como Filho de Deus enviado no mundo para morrer no seu lugar e ser o seu resgatador, seu salvador. No livro de Atos mesmo, vai um pouquinho para frente, no capítulo 16. Versículo 30 e 31. Outra pessoa pode ler para nós. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É a única maneira da pessoa ser salva, através de Jesus. Crê em Jesus. É o único caminho. Se você crê, você vai ser salvo. Então, quando a gente tem essa experiência como essa que a gente acabou de ver desse homem que confessou e falou: eu creio, e ele se torna salvo, o que acontece com ele? Ele é crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado com Cristo, só que Cristo foi no lugar dele. Então, a gente precisa entender, né, que nós fomos crucificados com Cristo e nós morremos com Cristo. Assim como Cristo morreu, era para a gente morrer, nós morremos ali com Ele. E da mesma forma que Jesus foi vivificado e foi ressuscitado, nós também vivificamos e ressuscitamos com Cristo. É isso que acontece. Por isso, né, quando a gente morre com Cristo e a gente ressuscita com Cristo, algo poderoso acontece que está lá em 2 Coríntios. Alguém lê para nós, 2 Coríntios capítulo 5. Esse é um versículo maravilhoso, maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem achou pode ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma vez que a gente é salvo em Cristo, o que acontece? Tudo muda. A sua vida é marcada com antes e depois de Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que agora se faz novo. Agora você morreu para o pecado, você morreu para a velha humanidade. E agora você se torna um novo homem em Cristo. E essa experiência faz você também sofrer com Cristo. Faz você ter a esperança de ser glorificado também com Cristo. E eu quero encerrar com um versículo. Romanos
capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, ou seja, se nós sofremos com Cristo, por Cristo, também seremos glorificados com Ele. Olha que versículo maravilhoso e poderoso. Eu vou ler de novo para a gente estar encerrando essa noite, esse culto, e fechando, e aqui resume tudo o que a gente conversou, né? Vou ler o versículo 16 para dar um entendimento maior. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, se nós somos filhos, presta atenção numa coisa, nós somos herdeiros, os filhos têm herança para receber. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente faz parte dessa família de Deus. E se nós sofremos, né? Se porventura nós temos que abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas para o nome do Senhor não ser envergonhado, se muitas vezes a gente participa com o reino de Deus, enquanto outras pessoas não participam e acham que estão tendo vantagem por não participar financeiramente da obra do reino de Deus, se nós sofremos na vida por causa desse caminho que nós escolhemos, que muitas vezes a gente tem que abrir mão para ter uma vida correta, que agrade ao Senhor, de transformação, também nós temos a certeza, o texto está falando aqui, que nós seremos glorificados junto com Cristo. Um dia nós vamos estar lá e nós vamos ter a nossa recompensa, e essa recompensa será eterna. Vai valer a pena.